Não tenho autoridade para aconselhar sobre relacionamentos. Quando meu filho faltavam 3 meses para meu filho nascer, eu não tinha dinheiro para o parto. Quando você é empreendedor e ama seu negócio, só pensa nisso. Se seu trabalho não permite tempo para exercícios, troque de emprego. Ainda se acredita que apenas carreiras tradicionais garantem o futuro. Não, essas já estão obsoletas, né? Ouvi você dizer que 1 em cada 20 pessoas deveria ser criador de conteúdo. Sim, algo assim. E eu continuo pensando assim. Tem um erro que para mim é inaceitável, que eu não aceito, e se uma pessoa comete, a gente não contrata ou ela sai. Comunidade Conquistadora, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, feito com todo o carinho para vocês. Hoje estou com alguém que não é só um ídolo nos negócios, uma referência, alguém que deixamos entrar em nossas casas em um programa chamado Shark Tank e que todos conhecemos e gostamos e que posso chamar de amigo, Rodrigo Herrera. Bem-vindo ao podcast Conquista Tu Mundo. Como você está? Muito bem, Johnny. Obrigado pelo convite. E igualmente é uma honra ter te conhecido, antes de tudo, em diferentes casamentos em que nos encontramos e também por amigos em comum. E hoje, então, que você me deu um pouco do seu tempo, que eu sei que você está sempre muito ocupado, para trazer um pouco ou muito, espero, de valor para as pessoas que nos escutam do outro lado da câmera. Então, se você concordar, hoje eu quero alcançar as pessoas que estão aí nos ouvindo para ajudá-las a entender como equilibrar um pouco mais a sua vida econômica com a sua vida pessoal. Porque muitas vezes tem gente que é um sucesso no trabalho, mas tudo começa a desmoronar por aqui, ou os filhos acabam indo para outros caminhos. Então, para fazer isso, eu gostaria primeiro de ter um pouco de contexto sobre você, porque, bom, todos nós já conhecemos o Tubarão, todos conhecem o fundador de uma empresa importante como a Genoma Lab. Hoje quero mostrar mais esse seu lado humano, que todos que te conhecem sabem ser muito bonito. Então, qual é o seu contexto familiar, sua origem familiar, sua família? Como foi isso para você? Sim, bom, primeiro, muito obrigado. E algo que é muito importante é que eu não sou ninguém para dar conselhos de relacionamento para as pessoas. Resumindo, eu te digo claramente, mas posso te dizer o que com certeza não funciona. Os sacrifícios que às vezes você tem que fazer pelo negócio, que acabam em uma separação ou alguns esforços quando você está empreendendo, vão prejudicar e machucar muito o seu relacionamento conjugal e familiar. Eu adoro. Ou seja, mas para eu poder ter um histórico comprovado e dizer, olha, veja que estou em um casamento há 25 anos, digo, não é o meu caso. Claro, mas no entanto, serei pontual, pois há coisas interessantes. Acima de tudo, e acho que o que você disse é muito importante, e é por aí que eu gostaria de seguir, porque ninguém tem a fórmula correta, mas você, no seu histórico, já passou por muitas tentativas e erros como pessoa, como parceiro e como pai. Acho que hoje podemos entender como educar melhor nossos filhos e falar sobre dinheiro em casa. Ainda quero me aprofundar em muitos assuntos. Então, se você me permite, a primeira coisa que quero te perguntar é, na sua casa, quando você era criança, se falava abertamente sobre dinheiro, sobre economia, ou era algo meio tabu? Sim, se falava abertamente. Quem falava com você sobre dinheiro? Meu pai falava sobre dinheiro e negócios e eu comecei a trabalhar muito jovem. Ok, e ele falava diretamente com você ou você ouvia de canto? Acho que as duas coisas. Ah, é? E quando... Sei que você já contou em várias entrevistas, passou por uma falência por causa do governo parar de pagar, pelo que entendi. Quantos anos você tinha e como você lidou com isso? Como foi para você essa... Bom, foi muito difícil porque eu tinha 20 e poucos anos e de repente você percebe que não tem nada. Você precisa repensar e recomeçar do zero. Como você descobre que não tem nada? Ele fala ou você percebe? É pouco a pouco começa a haver uma série de perdas e de questões que você vai percebendo. Nessa idade você já está muito consciente até que acontece algo que, bum, te atinge por completo. No meu caso foi quando vieram e levaram o carro que estava alugado. Então você fica sem carro, já fica sem nada. E então é aí que você diz, espera aí, acho que preciso começar do zero, ou até de menos zero, porque ainda tinha dívida. Com dívidas, sim. E você, nessa idade, que claramente ainda era sustentado pelos seus pais, o que sentiu? Medo, estresse ou como você reagiu a isso? Sim, estresse e, acima de tudo, incerteza. Incerteza? Você ainda não trabalhava em nada? Não, sim, eu já trabalhava.
Já tinha vários empregos, tinha um negócio, tinha uma loja de ferragens no centro, depois abri outras aos 17 anos. Ou seja, eu já começava a fazer as coisas. Então, eu não duvidava da minha capacidade. Sim, eu temia saber que você manteve um certo padrão de vida e teria que recomeçar do zero. Ok. E o relacionamento dos seus pais resiste a essa falência? Não, eles já eram divorciados antes disso. E como quer dizer com quem você morava? Com meu pai, Entendi, você passou por isso diretamente. com ele, sim. Ok. E ele se levanta ou o que ele te diz para... Acredito que há uma responsabilidade como pai ao ver o filho também enfrentando essa incerteza e medo. Como ele pôde te, ou como tentou te acalmar, ou que ferramenta ele te deu? Veja, nesse momento específico, não me lembro de nada específico que tenha me marcado. Ok. Algo que ele me disse, mas o que posso te dizer é que durante toda a minha vida, desde muito pequeno, desde criança, ele fazia duas coisas. Ele sempre me pedia para resolver problemas matemáticos enquanto íamos de carro para a fazenda em Querétaro. E nas 2 ou 3 horas de viagem, ele ficava me dando problemas matemáticos, exercícios de raciocínio, desde os 5 ou 6 anos de idade. Então isso ficou muito marcado para mim. E outra coisa, sempre trabalhando, e o exemplo que eu vi dele trabalhando, né? Muitas vezes nos preocupamos com o que dizemos para nossos filhos e com o que tentamos ensinar, quando no final das contas eles vão acabar sendo muito parecidos com os comportamentos que nós mesmos temos. Essa é uma grande pergunta que você me faz, porque muitas vezes podemos falar o que quisermos, né? Mas se o exemplo que estamos dando é incoerente, eles vão aprender com o que vem em nós. Você viu seu pai trabalhar a vida toda e isso gerou em você, como já vimos antes, essa vontade de trabalhar. Parecia um pouco do aprendizado que você já tinha. E você já tinha, pelo que entendi, já tinha vendido tomates, como você contou, já tinha uma loja de ferragens. Você fundou a Genoma Lab aos 23 anos, mas imagino que essa fome aumentou ainda mais depois daquela quebra, ou estou enganado? Veja, quando isso se tornou exponencial foi depois disso eu já tinha me casado. E eu tive. E meu filho estava há 3 meses de nascer. E eu não tinha dinheiro para o parto. E é aí que, Apesar de ter trabalhado desde... apesar de ter trabalhado, porque eu não tinha dinheiro porque estava investindo em um lançamento que eu ia fazer, eram outros tempos das startups, né? Antes não era como hoje, em que você faz um deck, sua startup começa a tomar forma e você já tem investidores. Era muito difícil naquela época. E foi aí que algo aconteceu comigo que realmente me mudou e me fez pegar firme no trabalho. Como você conseguiu pagar o parto? Não, cheguei a tempo, lancei, criei e lancei um produto extremamente bem sucedido que depois foi replicado em muitos países. Depois lancei mais produtos. Mas o bebê realmente trouxe sorte? Literalmente, sim. Qual foi o produto? Esse produto naquela época eu lancei no dia em que ele nasceu e era o Silhouette 40. Ah, ok. Ainda é vendido na Europa e em alguns países. Ok. Mas fomos os primeiros com essa fórmula lipossomada que hoje todas as marcas de luxo têm. Ok. Já é um produto caro, né? Os lipossomas custam muito. Hoje usamos produtos mais básicos, mas isso foi naquela época. Ok. E então, a partir daí você se levanta. No entanto, tem muita gente que acha que cuida dos filhos, ou sei lá, acha que dá um bom exemplo dando tudo para eles e tal. Você traz fome pelo exemplo, pela falência e por uma criança a caminho. Mas como você acha que dá para gerar fome em alguém que talvez sempre teve tudo muito fácil e que os pais cuidam dele, mas nesse cuidar estão matando essa parte dele? Olha, é muito polêmico porque, deixa eu te contar sobre uma pessoa conhecida, não vou dar muitos detalhes, conhecida minha. Ele tem muito dinheiro e sempre é de outro país. Sempre disse aos filhos que trabalhava em um fundo. Ok. E ele combinou com a esposa e disse que trabalhava em um fundo e aí, não, meu chefe. E ele inventou um chefe. Ele é o dono do fundo que tem cerca de $1 bilhão. Ele mesmo administra o próprio fundo. Ok. Mas os filhos hoje têm 25 anos e até hoje não sabem disso. Como assim? Exato, então. E eles trabalham em lugares diferentes e é uma forma de fazer as coisas. Extrema, eu acho que é uma das mais extremas, das mais radicais, e a outra é dar tudo para eles. Eu não sei exatamente se existe uma fórmula perfeita.
Alguns filhos sentem grande ressentimento ao ver que os pais têm tudo, mas eles não podem ter certas coisas. Outros que isso desperta fome, outros que recebem tudo, mas fazem parte do negócio e criam uma cumplicidade para fazer o negócio crescer. Acredito que cada pessoa é diferente e isso deve ser feito individualmente. Já jogou O Que Você Prefere? Conhece o jogo? Que é o que você prefere, uma polaridade ou outra? Não há equilíbrio, sabemos que o equilíbrio sempre é a resposta. O que você considera mais perigoso? O que você acha mais perigoso? Que seus filhos cresçam com muito pouco dinheiro da sua parte, obviamente cobrindo o básico, ou que cresçam com dinheiro demais? A lógica diz que com muito pouco dinheiro, mas depende do caso. Eu diria que iria de um extremo ao outro, dependendo especificamente da criança. O que você teria que observar nele ou nela? Ou seja, pode ser que você dê tudo, mas se o nível de compromisso, de ambição, de trabalho, de disciplina dele ou dela acompanha tudo o que você dá, não tem problema nenhum, né? Ou seja, se você diz, olha, eu te dou tudo sim, mas além disso você está fazendo exercícios, é a melhor nas aulas, ou já está trabalhando desde muito jovem e está pensando, se eu te dou 10, como transformar isso em 100? Aí não tem problema. Se você tem alguém que não se esforça muito e que é meio apático, aí você tem que ir para o caso extremo. Ok. E o que acontece, por exemplo, nesses casos em que você, como pai, e principalmente se está em um modelo tradicional, que não sei se é o seu caso, mas é o meu, onde eu sou o principal provedor e quero ensinar essas ferramentas para o meu filho, e a mãe, por exemplo, se envolve muito, como super protegê-lo ou oferecer o que você oferece? Não falo do seu caso específico. O que você sugeriria nesse caso? Porque muitas vezes essa superproteção faz com que digam que é preciso tirar os filhos das garras da mãe. Já é uma batalha entre o casal. Então, de que maneira você convidaria as pessoas que nos ouvem a conciliar e não tanto a tomar partido com o filho? Eu acho que você tem que torná-los autossuficientes racionalmente o mais cedo possível. Ok? O que isso quer dizer? Ou seja, que aos 7, 8 anos, no máximo 10 anos, eles já saibam que podem se sustentar com alguma profissão. Que digam, sabe de uma coisa? Quero começar a aprender a dirigir. Estou inventando aqui, né? Ou seja, não que seja possível, mas... E já sei que posso ser caminhoneiro aos 10 anos, futuro garantido. Ou seja, que estejam na lógica da autossuficiência, isso é fundamental. Ok? Você foi assim com seus filhos? Sei que amigos deles são empreendedores e seguem em frente, mas como foram as primeiras conversas? Como você abordou isso? É individual, cada um é muito diferente. E quer dizer, você vai pegando o jeito de cada um, mas era algo intencional da sua parte, tipo, sabe, eu preciso falar sobre isso, não posso deixar passar? Ou simplesmente acontecia? O que eu percebi depois de muitas lições que tentei passar, fazer e dar, é que cada vez eles se parecem mais com o que eu fazia quando tinha essa idade. Ah, é mesmo? Sim. Como era? Não, quer dizer, trabalham como eu trabalhava ou têm as ambições, ou seja, eu realmente acho que o que vem em você é o que vão fazer. Por isso, o exemplo é importantíssimo. O exemplo. Sim. E você acha que, digo, não sei se aconteceu com você? Sim, você pode compartilhar com a gente, mas muitas vezes esse exemplo é, olha para mim, quer dizer, sou um cara trabalhador, estou no escritório, veja como eu cuido deles, veja como eu os sustento e tudo mais, mas eu os vejo pouco. Então, muitas vezes, o filho pode acabar rejeitando essa parte e até mesmo se sabotando, porque pensa, não quero ser como meu pai e tal. De alguma forma isso aconteceu com você? Não, eu acho que sim, quer dizer, está dentro da essência de cada um deles. Ou seja, a essência eles já trazem, isso você não pode mudar. Você acha mesmo? Não, 100% sim. Ou seja, hoje existem comportamentos, existem provas de que há certos genes e certos fatores que você já tem um comportamento instintivo para certas reações que já vêm de fábrica. Ok? Ou seja, podem ser bem diferentes até entre irmãos. Sim, ou seja, porque os genes são... Sim, percebem a realidade de forma diferente e os genes são diferentes. E acho que algo muito valioso que você está trazendo agora é não querer que eles sejam iguais, mas sim aceitá-los como são e a partir daí potencializá-los. Entendi, certo? Sim, como eles são, e que tirem o melhor da sua natureza, e você os ajuda no que puder. Você acha que no México, o dinheiro nas famílias, e ainda mais que você conhece muitos empreendedores e tudo mais, ainda é um tema tabu que não se fala muito? Ou você acha que entre as famílias,
Sim, tipo essa educação financeira que provavelmente em outros países pode ser mais normalizada, você acha que aqui já estamos tendo essas conversas? Olha, vou te dizer uma coisa que é muito interessante. É, eu tenho vários clubes de leitura. Um que estamos fazendo nas redes sociais, outro que faço com muitas pessoas que trabalham comigo. Você não faz ideia de como é difícil conseguir 25 ou 30 livros de temas que não sejam os típicos. Ok. E agora que você tocou no assunto, quão aberta é essa conversa? O livro, ou um dos livros mais vendidos, é O Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que essa conversa existe, sim. Não acho que tenha muitas camadas de profundidade, mas eu acho que essa conversa existe, sim, e já é um assunto aberto. Eu acho que, em geral, é um assunto sobre o qual se fala. Ou seja, eu acho que também é um livro muito vendido e justamente te mostra essa polaridade de ter o exemplo de um pai que está sempre reclamando de dinheiro, que não é muito inteligente financeiramente, né? E tem o mais inteligente financeiramente com quem você aprende. Então eu acho que todos nós entendemos essa mensagem do Robert Kiyosaki, que é muito boa, que aliás, uma vez eu dividi um painel com ele, e é uma mensagem fundamental, mas não sei até que ponto realmente no México já esteja. Quer dizer, eu sinto honestamente, te falo assim, acho que Shark Tank foi um dos primeiros programas educativos sobre isso. De negócios, de negócios. Sim, acho que ajudou. Mas, por exemplo, sobre o livro que comentamos é simples. O pai investe e o pai gasta. Ok. E você como pai e como pai ou mãe, independentemente do que você ganha, tem que saber se você é o que gasta ou o que investe. E é isso que eles vão aprender. Exato. E o que que acontece também com a parte do casal? Porque às vezes, e muitos homens nos ouvem, você vai, rala, faz tudo o que tem que fazer para colocar o pão na mesa, ou a mulher faz o mesmo. E os filhos só querem gastar, ou um dos parceiros só quer gastar. Você acha que isso, digo, há um duplo exemplo aí, o pai pobre e o pai rico. E mesmo que você esteja dizendo, bom, cada um vai receber a realidade como for, o que podemos dizer para eles como um hack ou dica, tipo, pessoal? Acordem e prestem atenção nesse ponto para que vocês sejam um time pelo bem desse filho e não um exemplo distorcido. Olha, se vocês já são casados, você é quem que te sigam e assistam seus podcasts, porque você dá esses conselhos muito bem. Mas se ainda não são casados do ponto de vista financeiro e de negócios, você tem que escolher seu parceiro com base numa premissa fundamental. Qual é? Missões iguais, relacionamentos duradouros. Missões diferentes, relacionamentos curtos. E onde quero chegar com isso? Especialmente no seu podcast. Se você é um empreendedor e você está decidido a triunfar a qualquer preço, bom, sua parceira ou sua esposa tem que estar convencida desse mesmo plano. Aham. Porque haverá aniversários que você não comemorará com ela. Alguns fins de semana você não estará presente. Vai ter viagens em que você vai precisar ir a trabalho. Vai ter jogos de futebol dos seus filhos que você não vai poder ir. Vai ter formaturas dos seus filhos em que você não vai estar presente, porque você vai ter que cumprir com suas obrigações. Não dá para fazer as duas coisas. Eu não conheço ninguém que tenha começado do zero ou com muito pouco empreendendo. E nos primeiros anos, ou seja, uma década ou duas, Aham. que possa lidar e equilibrar as duas. Não existe equilíbrio quando você está empreendendo porque está competindo com pessoas que estão famintas, que são impiedosas, que vão com tudo e que querem vencer. Então, o que você está disposto a sacrificar? Se você se apega a uma coisa, se alguém tem um parceiro que é voltado para a família e que quer que todos jantem em casa às 7 da noite e depois, no sábado e domingo, fiquem juntos em família. E comer uma ou duas vezes por semana juntos. E você tem esse espírito empreendedor. Você está destinado ao fracasso. As missões são diferentes. Ok. Só se ela te apoiasse e não fizesse escândalo. Se ela dissesse, olha, eu entendo que você não vai estar presente, eu vou cuidar dessas partes, nós somos uma equipe. E vamos então fazer o que eu faço para te apoiar para que você seja empreendedor. E além disso, tem outra coisa que também acontece. Quando você é empreendedor e está apaixonado pelo seu negócio, é a única coisa em que você pensa. Se não for a única coisa em que você pensa, alguém da concorrência que só pensa nisso vai te superar. E se você só pensa nisso, o que ocorre? Então você não está pensando que é seu aniversário de casamento. Você esquece.
Você não está pensando que é aniversário de alguém. Quer dizer, você pode fazer isso automaticamente. Mas não é algo que de forma natural, emocionalmente, você esteja dizendo feliz aniversário, eu preparei. Porque você não tem espaço na sua mente para fazer isso. Não é porque você não ama a pessoa. Não tem nada a ver com isso. Não. São prioridades que você definiu. Ninguém te obrigou. E com seu parceiro você tem que ser muito claro e muito transparente para ver se essas missões são as mesmas. Claro que os dois, de diferentes frentes, estão apoiando a mesma coisa, que é: você vai me ajudar desse lado e eu desse, mas eu preciso de foco. É isso mesmo. Você já viu isso acontecer na vida real? Sim. Você já percebeu que eles quebram por isso? Não. A maioria quebra. Mas eu já vi alguns casos e são casais com uma sinergia impressionante. Ah, é mesmo? Sim, eu já vi que estão juntos há 15 anos, 18 anos e são cúmplices. Se apoiam. Ou seja, é uma sinergia muito bonita. São raríssimos, mas existem sim. E o que acontece ou o que aconteceria, você imagina, ou se já viveu isso, se o empreendedor desiste desse sonho para manter a harmonia em casa? Não, tudo bem. Então, nesse caso, você já não é mais empreendedor. E eu imagino que isso deve ser muito frustrante, né? Não necessariamente. Quer dizer, eu acho que você pode dizer, olha, eu tinha o sonho de empreender, de tocar meus negócios e de alcançar certo sucesso. Mas tudo bem, eu vou me limitar porque neste momento me satisfaz muito mais focar na minha família. São decisões sim. O problema é quando você não decide, é aí que vem a ruptura, né? E o problema é quando você acha que vai fazer uma coisa e o seu instinto, a sua natureza te chama para outra. A única coisa que você não pode fazer é trair a sua natureza. Adoro isso. Você fala como se fosse um chamado, uma vocação. Você acha que as pessoas têm isso muito claro ou vivemos muito no dever ser? Porque eu sinto que muita gente renuncia a muitas coisas, mas de uma forma incongruente, e por isso não funciona nem aqui nem lá, porque estão indo contra a sua própria natureza. Então, como você pode nos explicar como é sentir esse chamado? Como... Olha, não existem palavras, não há como definir isso, e aqui tem algo que é muito importante. O instinto vem antes do pensamento. Quando algo do instinto parece errado, parece errado. O instinto vem antes do pensamento e do raciocínio. Quando você decide que vai sacrificar seu espírito empreendedor, se é que realmente tem, por uma vida em família, com certas características que, nesse caso, sua esposa ou sua parceira quer, então você não tem um instinto, não era para você, Ok? Ou seja, quando não consegue sacrificar seu instinto, é porque realmente não pode, pois isso te faz mal, adoece e vai contra a sua natureza. E esse é um chamado que todos nós temos e é muito diferente e é muito respeitável. O quão diferente uma coisa é da outra. Isso não significa que você ame mais ou menos sua família, não tem nada a ver com isso. É simplesmente para onde apontam seu instinto e seu chamado. Esse instinto já te custou algo? Sim, Quer me contar alguma coisa? sim. Bem, isso me custou, primeiro quando eu era casado, quando tive meus filhos. Pois é, foi uma situação de muitas horas de trabalho, de muitos dias de trabalho, e isso acabou levando à nossa separação. E depois, no geral, sempre foi assim, porque eu sou construído dessa forma e seria uma traição ao meu instinto. Eu sou feito para priorizar o trabalho. Sou assim, é meu instinto e foi como fui formado, mas isso não significa que esteja certo. Eu sacrifiquei muito. Bom, muitas vezes eu cheguei para os meus filhos e falei, olha, de verdade, agora que eu tenho mais tempo, quero aproveitar muito o tempo com vocês. Porque eu não pude aproveitar a infância deles como gostaria, mas a verdade é que, felizmente, hoje aproveito muito o tempo com eles. Ok. E isso me dá muita satisfação. Você acha que teria sido o mesmo Rodrigo Herrera que é hoje se não tivesse sido coerente com esse instinto? Não, eu acho que não, e você se frustra. E também é o oposto. Ou seja, quando você tem um chamado muito forte para os negócios ou para se dedicar à sua vida em família e sacrifica um pelo outro, você se sente mal. Ou seja, quero dizer, há muitas pessoas que trabalham e de repente você diz, ei, vamos ter um evento, precisamos ir a uma feira no fim de semana. Você percebe a angústia deles, pois tem um plano claro e você diz, sabe de uma coisa? Vamos mudar o evento para que você precisa construir uma vida ao redor do que realmente é a sua natureza e ao que ela te chama.
Não das modas que as pessoas impõem, não do que supostamente é o sucesso, não da casa que você vê que alguém disse que você tem que ter, não do relógio, do carro, não do que realmente é a sua natureza, o chamado daquilo que você realmente quer ter. É aí que você tem que construir sua vida em torno disso, apesar de qualquer coisa. Amém? Essa plenitude que muitos de nós buscamos está realmente muito condicionada por tudo isso que você acabou de dizer. Estamos buscando o que a sociedade nos diz, o que o sucesso material nos diz, o que a sociedade de consumo, mil coisas. A nova tendência, como além do trabalho, eu vejo que você é uma pessoa que, digo, pelo que eu consigo perceber, me corrija ou confirme, você é uma pessoa muito plena. Você é uma pessoa que cuida muito de si. Você, Rodrigo, está bem. Você mantém seu negócio funcionando. Tem sido um negócio enorme e sua equipe o aprecia. Essa plenitude que agora é visível e que você não pode negar, como você foi dando ouvidos a isso além dos negócios? Porque se você estava tão focado, poderia ter esquecido, por exemplo, do seu corpo, do seu físico, dos seus bons hábitos. Sei que isso também é uma causa importante para você. Como você conseguia regar todas as suas plantinhas? Olha, tem um exercício muito interessante que eu fiz há muitos anos em um mestrado que eu fiz sobre valores. E então era muito interessante porque éramos cerca de 70 pessoas na sala, nos colocaram em mesas de 10 pessoas e nos deram uma lista de 20 valores fundamentais. Ou seja, liberdade, Deus, os filhos, sua pátria, 20 valores. E ele nos deixa, o professor grande mestre que descanse em paz, e ele deixa a folha em cada mesa, e ele diz, ok, volto em 20 minutos. Todos têm que entrar em acordo sobre qual é o mais importante, o segundo, o terceiro, o quarto. Bom, isso começa a virar um escândalo. Todo mundo fala sobre liberdade, filhos, Deus e sobre você mesmo. Depois de 20 minutos, ele volta e pergunta, o que aconteceu? Como estamos? Não, vamos ver, quem já tem do 1 ao 5? Ninguém. Quem tem o 2, o 1, tem uma mesa ali que colocou Deus, não sei lá, ou quem quer que tenha sido. E depois volta os 20 minutos de novo, quem tem? Ninguém. Depois volta e diz, já era, acabou. Isso mostra o que é um conflito de valores. Ok? O que é certo é que especialistas, filósofos, o que eles dizem, o que tem que estar antes de tudo, se você é religioso, para que você possa adorar a Deus, para que possa cuidar dos seus filhos, para que exista a liberdade. Você tem que cuidar de si mesmo como pessoa. Você tem que existir em plenitude. E acho isso fundamental. É preciso ser profundamente egoístas em nos cuidarmos primeiro, para depois poder dar o nosso melhor para cuidar do que realmente é importante para nós. Eu adoro. Faz sentido para mim. Para as pessoas, com certeza também. No entanto, na prática, acho que você é uma das poucas referências que vemos cumprindo esse valor. Porque vemos muito o empresário ou o empreendedor esquecendo de si mesmo, dedica tanta atenção e energia nesse negócio, nessa coisa, em tudo, que acaba se esquecendo de si mesmo. Então, que bom que você pode retomar isso comigo aqui, porque você é o veículo, você é quem vai manifestar o resultado. Se você não está bem, como o seu negócio vai estar bem? Agora, não acho que uma coisa esteja necessariamente ligada à outra. Existem pessoas descuidadas que fumam, comem, se arriscam e ainda são bem-sucedidas. Acho que são coisas diferentes no nível econômico, né? Agora, realmente tem algo que quando você se sente saudável, te dá, acho que uma plenitude diferente em um espectro de coisas mais amplas. Mas também é uma... E como essa plenitude aparece no seu dia a dia, Rodrigo? Só de pensar que você administra um corporativo tão grande, imagino que fica aqui das 7 da manhã às 9 da noite. Não. Como é o seu dia a dia? Não, já é muito... Eu sou muito noturno, então não sou de acordar cedo. Não? Você dorme até tarde? Mas eu durmo muito tarde, sim. Ok. Ou seja, você compensa o tempo. Sim, sigo um horário e estou atrasado. Por exemplo, que horas você dorme? Tipo às 3. Da manhã? Sim. Ok. Você fica criativo nesse horário ou o que acontece? Sim, eu leio muito à noite. Ok, sim. E depois você acorda mais ou menos que horas? Tipo, às 9, 10. Ok, que também não é tão tarde assim. Então, a primeira coisa que você faz é trabalhar, ir à academia ou seguir sua rotina. É que varia muito, todos os meus dias são bem diferentes, mas eu vou para a academia praticamente todos os dias.
É minha prioridade, ou seja, eu realmente separo um bloco de 2 horas para ir para a academia. Minha rotina completa, que eu só faço nos fins de semana, já leva umas 4 horas. Na academia? Quer dizer, porque é academia, depois tem a luz ultra, essa luz LED. Depois tem uma cadeira que te dá, tipo, meditação, sauna, plunge. Ok? E bom, mas você tenta seguir sua rotina todo dia ou não tem rotina? É conforme o dia vai acontecendo? Não tem rotina. Não do academia, mas do seu dia em geral. Coisas como regar todas as plantinhas? Sim, ou seja, não tenho rotina. Não. Tive muitos anos, hoje não tenho uma rotina, tenho reuniões e tenho coisas diferentes e sempre reservo um tempo em casos excepcionais, né, para poder fazer exercícios. Ok. E o meu conselho é, se no trabalho que você tem não dá para conseguir, se não dá tempo para fazer exercício, mude de trabalho. Se não te dá tempo, mude de trabalho. Certo, é verdade. Agora, há muitos empreendedores, e você conheceu muitos no Shark Tank, voltando a essa parte do instinto que com certeza chegaram ali na sua frente, e principalmente quando faziam as ofertas e se aprofundavam mais, que te mostravam mais as cartas, né? E então você via uma verdadeira diferença entre as pessoas que estavam empreendendo, porque era uma tendência ser empreendedor, e as pessoas que realmente tinham essa vocação ou... Olha, vou te dizer uma coisa, se tem algo que aprendi hoje, quer dizer mais do que nunca, é poder identificar quem é realmente empreendedor. Ok. Depois de 10, 15 minutos conversando com uma pessoa e ouvindo o pitch dela, eu sei se ela realmente tem as características necessárias para ser um empreendedor. Ah, é mesmo? Sim, Quais você diria que são as mais importantes? é que são coisas que não, quer dizer, tem aquilo que todos nós já sabemos, né? Sim. Mas eu, de repente, vejo alguns sinais de coisas que definitivamente te afastam de empreendimentos que vão ter sucesso. Ok. Me diga algumas para ilustrar. Posso te dizer várias. Quer dizer, a primeira é quando você pensa no que vai fazer com o dinheiro que vai ganhar. Ok. Esse é o número 1. É isso. Ok. Número 2 é quando você busca algum tipo de status ou reconhecimento, seja pelo que for. Ok. Algum prêmio, né, uma foto, estar numa revista tipo O Futuro do Sei Lá Quem. Se você faz isso com o objetivo de, olha, isso me serve como publicidade para, tudo bem. Mas se for uma questão de reconhecimento, aí você já não tem o que é necessário. Para ser empreendedor é comum fazer antessala no início. Lembro de quando comecei, ia às redes de autosserviço e esperava 2 ou 3 horas. Uma vez fiquei 12 horas numa antessala, não direi onde, mas foram 12 horas. Antessala. Sim, sentado na sala esperando para que o comprador te receba. Ah, bom, quando você ia vender. Sim, quando eu ia vender. Ok. Você tem que ter a parte do ego completamente dominada. Esse é outro sinal que você vê e diz, esse aqui, esse não funciona. Ok. Outro que também é muito importante é o tempo que você dedica. É muito interessante. O tempo que você dedica como como posso te dizer? Ou seja, o tempo que você dedica aos seus hobbies. Ok. De que maneira? Ou seja, imagine que você é um empreendedor e você é apaixonado por golfe. Ok. E então você vai e joga golfe ou por qualquer... e está vendo coisas de golfe. Não. Parece uma pergunta inocente que Rodrigo Herrera faria. Você joga golfe? Quanto tempo você joga? E você se destaca? Diariamente, 5 horas. Sim, então corta. Aí a gente não investe. Aí não. Não, porque isso quer dizer que sua paixão, que seu coração está em outro lugar e tem algo muito importante. Lembre-se que só não podemos estar apaixonados por 2 coisas ao mesmo tempo e sempre temos que estar apaixonados por um projeto, por um sonho ou por alguém. Ok? E é muito difícil ter esse espaço no seu coração como uma paixão para dizer, olha, veja só, eu sou apaixonado por qualquer coisa, usamos o golfe como exemplo. Sou apaixonado por golfe e vejo as revistas, mas você já não está mais vendo as revistas do seu negócio, já não está mais acompanhando o que está acontecendo nas tendências do que você está fazendo. E esse é outro sinal, outro indício de que não é por aí, de que não é você. Você disse que gosta de ler. Sim? O que acontece se alguém
É uma pergunta dupla. Se alguém te diz, eu gosto muito de ler, você vê isso como uma green flag ou uma espécie de red flag? Com certeza não vai além da intelectualidade. Não tem nada a ver. Ou seja, o empreendedor pode ser bem-sucedido sem ler. Agora, sem ler, ele vai chegar até aqui e não vai passar disso. Se ele ler, pode chegar muito mais longe. O mesmo serve para quem lê, mas não pratica. Sim, não tem nada a ver. Ou seja, a leitura não é garantia de que você vai ser um bom empreendedor. Agora, se você já é um bom empreendedor e lê, isso faz você crescer exponencialmente. Atualmente, TikTok e inteligência artificial estão dominando, assim como a dopamina rápida. Você ainda acha que a leitura em livro de papel vai se manter? Você acha que é algo que vamos conseguir sustentar e você recomenda? Não, eu acho que quem mais vai ganhar é quem lê. Ou seja, essa é a única diferença que você tem até para criar um prompt. Vejo muitas pessoas fazendo prompts e isso me chama a atenção. Ou seja, às vezes vejo o que as inteligências artificiais respondem e penso, por que deram essa resposta absurda? É porque o prompt não é realmente um prompt. Contudo, com uma educação completa que possa estar integrada. Então, sem dúvida, quem ler vai ser quem vai ganhar. E sempre foi um pouco assim. Ou seja, quanto mais você se prepara, quanto mais você se autoeduca, mais você cresce. E nesses tempos temos tantas ferramentas que seria um pouco ridículo não usá-las. Temos tudo para aprender, digo. Esses podcasts ou coisas assim também podem ser formas de integrar informação, mas é preciso colocar em prática também. Então, É que é muito importante, o que tem no seu feed. Eu falava há alguns dias que a memória, depois que você chega a certa idade, não. Você não vai perdendo a memória, nunca perdemos a memória, a menos que você tenha uma doença, mas você não vai perdendo a memória. As memórias vão sendo substituídas por novas memórias. Então, cada vez que você está rolando e de repente vê o cachorro e depois não sei o quê, essa memória substituiu outra sinapse que estava no seu cérebro. E talvez você tenha substituído o conhecimento de algo técnico muito importante, ou de algo de história, ou algo conceitual, por esta nova memória de algo sobre um cachorro fazendo isso, por um meme. por um meme. Sim. O mais importante é que o disco rígido é limitado, então tudo que você coloca nele substitui o que estava antes. Cada vez que você fica rolando, limpa e insere nova informação. É brutal. Eu gosto dessa analogia do disco rígido porque sim, às vezes é avassalador ter tanta informação, porque somos limitados e temos que cuidar do que colocamos na nossa cabeça. Agora também tem o outro lado, né, o que publicamos e blá blá blá, né? Então eu me lembrei de você. Recentemente fui a um summit em Dubai, levaram os maiores criadores de conteúdo do mundo e tive a honra de dar uma palestra lá com Mr. Beast, Will Smith, Simon Squibb e outros. E me lembrei de você. Te vi por aí, parabéns. Muito obrigado. Lembrei de você porque eu vi em alguma entrevista você dizer que 1 em cada 20 pessoas deveria ser criador de conteúdo. E eu continuo pensando assim. E você não só pensa assim, você vive isso, Rodrigo. Agora mesmo cheguei aqui para gravar o podcast com você, que me convidou muito gentilmente para o seu escritório, para os seus escritórios, e você estava gravando o seu próprio conteúdo. Você personifica isso. Por que dá tanta importância a isso? Porque também, como eu te disse, em Dubai eles estão querendo criar uma economia de criadores de conteúdo. O que vocês estão vendo que muitos outros não veem? O talento mais importante que uma pessoa vai ter na nova era da inteligência artificial, da edição genética e todas essas mudanças que estão por vir, vai ser a compreensão de leitura, a capacidade de redação e a capacidade de expressão. Ao desenvolver essas 3 habilidades, você vai conseguir ter empatia com muitas pessoas. Por isso eu acho que isso é extremamente importante. Agora surge outro tema: conteúdos gerados por inteligência artificial que serão impossíveis de detectar. Hoje já há tecnologia para que isso possa ser inteligência artificial, então as pessoas nunca saberão. Sim, dizem que o YouTube e outros dificultam, mas Sim, quem sabe? Agora, o que acontece se um filho seu ou de qualquer pessoa dissesse para nós: pai, quero ser influencer, quero ser criador de conteúdo? Por exemplo, aqui seu amigo, o que você diria? Levaria isso a sério? Ou o que você diria para as pessoas para levarem isso a sério? quer dizer, você comemoraria? Sim? Claro, quer dizer,
Olha, vamos entender, vamos pensar no futuro da humanidade com coisas. Ninguém sabe com certeza o que vai acontecer, mas sabemos de alguns assuntos. Vamos pensar que a inteligência artificial continua evoluindo, ou seja, hoje o que usamos de inteligência artificial é o modelo menos inteligente que vamos usar pelo resto das nossas vidas. Sim, é o inicial. Ou seja, cada vez vai ser mais e mais exato. Número 1. Número 2, os humanoides, os robôs estão chegando, vão substituir os empregos, certamente vai vir a renda universal. Qual é a única coisa que vamos poder ter? O ecossistema das pessoas que tivermos. Ser ouvido por quantas pessoas e que conteúdo estamos transmitindo. Quão relevante é. Você sabe o quanto é relevante para o seu público você falar sobre família, vida, relacionamento e os conselhos que você dá? É algo muito relevante quando as pessoas tomam a decisão de se tornarem influenciadores. Que se especializem em um tema, que estudem profundamente e que consigam pessoas para falar sobre esse tema e que você entregue isso empacotado como conteúdo no seu celular é extraordinário. Isso vai ser um valor cada vez mais relevante. Eu adoro, vocês já sabem, apoiem seus filhos como me apoiaram, porque pessoas com esse nível de sucesso em outro setor estão assistindo e também por isso mencionei Dubai. Eles estão vendo que isso está vindo com muita força. Não vamos limitar isso e principalmente não manter uma mentalidade tradicional, pois ainda acreditam que só carreiras tradicionais garantem o futuro. Não, essas já foram, com certeza não, até mesmo medicina. É uma tragédia, porque na verdade eu acho que não existe uma vocação mais relevante, mais dedicada e que mais se entrega aos outros como a dos médicos. É incrível, eles sacrificam a juventude deles, sacrificam, quer dizer, muitos anos da vida deles. E hoje estamos lidando com questões de inteligência artificial que vão superar em operações, em cirurgias, em muitas coisas. Então, a empatia é fundamental e as redes sociais ajudam nisso. A empatia é um tema que Rodrigo Herrera traz já há algum tempo como algo muito... É uma bandeira que hoje você carrega. O que te fez voltar a falar tanto sobre empatia? O que aconteceu para que você voltasse a mencioná-la tanto? É que, olha, eu acho que aí existe uma forma de ver as pessoas. Por exemplo, quando tem, agora que foi há alguns anos, o terremoto ou o furacão, você fica bravo com o furacão. Por que furacão? E você chama ele pelo nome Otis, maldito. Mas não, você não fica bravo. Ou seja, é um fato que existe, é algo que aconteceu, que faz parte da natureza. Se pudermos entender as pessoas como fatos, que são de certa maneira, e ao invés de tentar mudá-las, tentamos entendê-las e situá-las no lugar certo, cria uma situação muito mais dinâmica, muito mais fácil e mais harmoniosa. Então isso tem sido uma missão muito importante na minha vida nos últimos anos. Acho que o atributo mais importante que uma pessoa pode ter é a empatia. Adoro isso. A empatia revela que você já viveu muito ou sabe se colocar no lugar do outro. E eu gosto de como você menciona isso, porque uma das principais causas do sofrimento em geral na vida e nas relações não importa o que acontece, mas como interpretamos o que nos acontece e como brigamos com a realidade. Como você disse, não adianta brigar com o furacão, pare de brigar e aceite as pessoas como são. Tente ser compassivo, porque cada um tem suas próprias batalhas, mas também, se você perceber que não vai haver progresso, bom, então apenas filtre, né? Coloque limites. Você leva essa empatia para todos os seus relacionamentos, incluindo funcionários, colegas, todos, ou é difícil? Tento quer dizer, você tenta fazer isso e ter mais tolerância. Obviamente, para todos é difícil, quer dizer, é muito difícil, porque nós somos de um jeito, temos uma forma de ser. E eu acho que nos negócios é muito importante buscar o melhor resultado possível com a equipe e as pessoas que você tem e tentar montar o melhor time, mas quando você tem... Isso é um fato, ou seja, e isso aconteceu quando o algoritmo do Google foi descoberto com esses grandes marcos da inovação. Eles acontecem quando 2 ou 3 fatores já estão muito claros. Existe um grupo de pessoas apaixonadas trabalhando em equipe, se divertindo com uma missão em comum, e é aí que a mágica acontece. Muito raro, talvez este o exemplo, agora sim, a exceção que confirma a regra é Isaac Newton, né? Que tudo que, ou seja, inventou o cálculo e tudo que fez que sozinho, nenhuma pandemia, né? Eu gosto, digo, não sei se você fala isso por causa disso antes de mudar de assunto,
Não sei se você diz isso porque, bom, vamos ver. Vamos empatizar. Mas quando precisamos alcançar um objetivo em comum, não podemos entrar em 2000 assuntos onde eu tenha que empatizar com centenas de coisas. Precisamos agir e também há muita responsabilidade do indivíduo nisso. Então, sim, ser empático. Digo, me corrija ou me confirme, mas não é questão de se vitimizar para atrair empatia. Precisamos ser um grupo unido, produtivo e buscar o bem comum, certo? Então, Sim, é que, olha, nos negócios, na família, tem algo, o que une mais do que qualquer coisa, onde você pode abandonar o individualismo. Ocorre quando há uma missão comum para um grupo. que bonito, gostei disso. Você não pode decepcionar o grupo, pois não estaria decepcionando só a si mesmo e a sua própria natureza ao não cumprir com o que faz, mas também está decepcionando todos que fazem parte de um grupo que tem uma missão. Pode ser uma missão superior ou não, ou que mude o mundo, que tenha um impacto no mundo, mas a missão do grupo é poderosíssima. Que bonito o que você diz. Vou te perguntar se vê assim também. Mas tudo isso que você fala sobre negócios, sobre empresas, também se aplica aos seus relacionamentos e aos seus filhos. Ou seja, se o bem maior é vamos cuidar uns dos outros como grupo, vamos chegar mais longe do que se estivermos apenas no individualismo, que muitas vezes é por isso que existe a luta de poder, de egos e tudo mais. Você acha, assim, só entre a gente, sem dar definições da Real Academia Espanhola, que o casamento poderia ser como uma empresa, como um negócio? Eu acho que se os dois decidirem que seja assim, sim. Como seria essa decisão? O que precisaria acontecer? Que ambos buscassem o bem comum, sem dúvida. Ou seja, com a mesma missão. E que sigam assim, olha, vamos pela mesma missão. E a missão pode ser tão diversa quanto cada casal quiser, né? Ou seja, tem um caso muito famoso das três enxadristas, me parece que ela era da República Tcheca e ele russo, ou vice-versa. Eles se conhecem por correspondência, se juntam e decidem demonstrar o mito dos talentos. E aí eles dizem, olha, vamos fazer uma coisa, vamos nos casar, vamos ter filhos e vamos educá-los para que as pessoas vejam que qualquer um pode ser o melhor do mundo no que quiser. E perguntam, em que vamos colocá-las? E primeiro nasce uma menina e dizem, em que vamos colocá-la? Não, no tênis. Não, porque vão dizer que é por causa da parte genética. Ok, então não. Em que esporte físico? Não, porque vão dizer... Então, onde não tem isso, ninguém pode dizer xadrez. Disseram, perfeito. Depois tiveram uma segunda e uma terceira filha. E a missão desse casal foi, como cientistas, provar ao mundo que talentos naturais não existem, que podem ser criados e desenvolvidos. Tem um ótimo livro chamado Bounce, que fala sobre esse tema. Mas essa foi a missão desse casal. E eles provaram, foram as três melhores jogadoras de xadrez. Me parece que a mais nova das três venceu Kasparov em alguma ocasião. Eles provaram seu ponto e eram apaixonados pela missão, pois ambos eram cientistas. Eu acho que com seu parceiro, se vocês têm essa missão extraordinária, seja qual for, e compartilham a mesma missão, então o relacionamento pode durar muito tempo, caso contrário, no relacionamento vai ser curto. Quem disse que não daria bons conselhos de relacionamento? Você também fala muito bem sobre isso. Existe uma frase, falando agora um pouco mais sobre as novas gerações, que também influencia, como já falamos, o exemplo na educação e tudo mais. Mas existe uma frase que todos nós já ouvimos de diferentes formas que diz: a primeira geração constrói, a segunda mantém e a terceira destrói. O famoso avô trabalhador, pai administrador e o neto esbanjador. Você acredita nisso? Você acredita nessa regra? Eu acredito que historicamente já foi comprovado que essa regra existe, mas acho que hoje isso está mudando muito. É difícil que as fortunas se mantenham por gerações, para começar, porque elas se diluem. Ou seja, se tem alguém que criou 100 e depois tem 5 filhos, então cada um recebe 20, e se esses têm 5, já vai sobrar 4 para cada um. Simplesmente em 2 gerações vai se diluindo. Mas não acho, eu acho que hoje, com tudo o que se sabe, você pode ter uma ótima educação para as próximas gerações. Aí eu te perguntaria, de amigo para amigo, você tem filhos, eu não, e uma das coisas que mais me faz pensar em ter filhos, venho de pais trabalhadores, fui empreendedor, tive sucesso, mas também enfrentei momentos difíceis. Como é que eu vou conseguir que eles se saiam bem na vida? Ou seja, é uma responsabilidade muito grande, né?
No início, você adota um lado controlador, tentando garantir que façam o que querem e contem com seu apoio. Mas depois você pensa, não é assim. Então, como podemos, além do exemplo, como podemos plantar nos nossos filhos essa inquietude, essa fome, quando eles estão vivendo muito confortavelmente? Quer dizer, eu sei que já falamos um pouco sobre isso, mas quero reforçar esse ponto. O que você me diria, Johnny? Isso é algo válido? Ou você acha que estou me preocupando demais? Não sei. É que eu acho que uma parte já vem com eles e outra parte é bem clara. Quer dizer, você pode dizer, já vem com eles. Bom, então por que na Coreia do Sul a porcentagem de pessoas bem-sucedidas da nova geração é muito maior do que, quer dizer, o que mudou? Saíram de uma pobreza extrema há 50 anos e hoje tem o maior número de patentes per capita, ou seja, a educação é fundamental. E agora, para poder destacar um pouco mais o que eu vi, estudei e comentei. E exemplos muito claros são começar com um processo de raciocínio desde muito pequenos. O raciocínio, sim, como... Quer dizer, eles têm que saber raciocinar. Ok? Tem um erro que para mim é inaceitável, que eu não aceito, e se uma pessoa comete esse erro, a gente não contrata ou ela vai embora. Eu não permito um erro de ponto decimal, ou seja, que alguém erre o ponto decimal. Não porque cometeu um erro aritmético, mas sim pela falta de raciocínio. Sim? Ou seja, você diz, olha, aqui somos 15 pessoas. O peso médio das pessoas tem 5 pessoas de 60 quilos, 5 de 70 e 5 de 80. E você faz a matemática, qual é o peso médio das pessoas e diz 700 quilos, demitido. Ou seja, porque você não raciocinou. Só um ponto decimal. Então, erros de ponto decimal são os que você não pode permitir que seus filhos cometam porque é falta de raciocínio. Não é falta de capacidade, é falta de raciocínio. Ok, vamos supor que com a história, o exemplo e a fome que trazemos, você educa bem seus filhos. Como você vê as futuras gerações com toda essa questão de inteligência artificial e, bem, toda essa nova era? Embora você diga que na Coreia as novas gerações sejam mais bem-sucedidas, muitos têm medo. E aqui eu colocaria o meu de que as novas gerações consigam prosperar. Você acha que vai ficar mais difícil ou vai ser tão difícil quanto sempre foi? Acho que será mais fácil. Mais fácil. Cada vez tem sido mais fácil. Ok? Ou seja, hoje é o momento mais fácil da história para empreender e para o seu negócio. Ou seja, você nem precisa mais de produto. Ou seja, pode ser digital. E você coloca isso direto nas redes sociais e alcança as pessoas por lá. Ou seja, isso era impensável há apenas 20 ou 25 anos. Vamos considerar 30 anos atrás. Naquela época, para conversar ou divulgar algo, era preciso estar em um ponto de venda, abrir uma loja ou se anunciar. Hoje é facílimo. Hoje, até de forma orgânica, você consegue fazer isso. Hoje é mais fácil do que nunca. Mesmo com a globalização e concorrendo com todos, você acha que ficou mais fácil? Sim, Por quê? porque é globalização sim, mas quando você começa localmente, cria um modelo de negócio de sucesso e vai replicando, a globalização joga a seu favor. Ok, ou seja, há mais mercado. Há mais clientes potenciais. Rodrigo, antes de me despedir e agradecer pelo seu tempo e pela conversa agradável sobre vários temas, se você pudesse dar um conselho para as novas gerações, especialmente para essas gerações que já querem se esforçar muito pouco e conseguir tudo muito fácil. Um conselho sobre a plenitude e o dinheiro. O que você diria para eles? O que você sente vontade de dizer para eles? Para que possam viver em plenitude e se relacionar bem com o dinheiro. Meu conselho seria que você possa entender muito bem o instinto, qual é o chamado autêntico que você tem. Que você isole os estímulos externos, que isole o que as pessoas dizem que você deve ter, que isole o que as pessoas dizem que você deve ser. Que você se escute e que dentro de você faça tudo o necessário para canalizar toda essa energia para tocar o mundo de uma maneira única e especial que só você tem. E isso com certeza vai te fazer muito mais feliz do que entrar em um estereótipo em que aprendemos que precisamos nos encaixar.
Conselho precioso, e não só para as novas gerações. Isso ressoou em mim, estou falando sério, e em todos nós, porque muitas vezes nos distraímos e esquecemos do que realmente queremos por ficarmos tentando cumprir padrões e condicionamentos sociais. Rodrigo, adorei conversar com você. Se vocês que ouviram essa conversa, para mim, muito diferente de uma grande referência nos negócios, por favor, deixem um like para que mais pessoas possam ver. Inscrevam-se no canal para receber as próximas entrevistas e episódios e, acima de tudo, compartilhem. Compartilhem com seus filhos, compartilhem com seu parceiro, compartilhem com quem vocês acharem que pode se beneficiar. Dito isso, Rodrigo, muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma honra e damos a você o tradicional aplauso aqui no estúdio. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado, obrigado, obrigado.